Galera, tudo bem? Passando por aqui para conversar um pouco com vocês. Eu sei que eu tenho muitos seguidores que são cristãos, que são conservadores, né? Que são princípios e valores também que norteiam a minha vida. E eu tenho visto muitas pessoas instruídas, muitas pessoas com acesso à informação, dando opinião, proferindo opinião, com cortes de coisas que viram em redes sociais, cortes até de jornais sensacionalistas, o que é uma pena. Eu realmente não considero que a inteligência de vocês seja algo que justifique esse tipo de comportamento. Então, assim, a gente tá falando de um julgamento que já dura 9 anos sobre a constitucionalidade de um artigo presente em uma lei de 2006 relativa às drogas. É muito importante que se entenda o que estava sendo julgado no STF e por que, né, isso aconteceu. Quando se deu essa lei que deveria distinguir o usuário de traficante, houve um aumento substancial no número de pessoas presas por porte de maconha por pequenas quantidades. Né? E isso aconteceu por causa que a forma como ficou escrita essa lei, por não ter uma quantidade definida, ficava na mão de quem fazia a abordagem definir se enquadrar como usuário traficante, e as pessoas menos privilegiadas, né, ou seja, pessoas de periferia, acabavam sendo abordadas como traficante, com pequenas quantidades, enquanto mais privilegiados eram abordados aí, enquadrados como usuários, tá? E aí acabou encarcerando muitas pessoas, e só essa iniquidade por si só já deveria ser considerado inconstitucional. O que cabia ao STF era definir se essa inconstitucionalidade é real ou não diante desses fatos, né? Que isso trouxe um cenário de discriminação com relação aos usuários, né? Eu acho que todo mundo tem o mesmo entendimento de que o usuário não deve ser tratado como um traficante, que o usuário ele precisa de educação, de tratamento, não de parar dentro de uma cadeia, né? E passar por uma escola de como virar um criminoso, que era isso que estava acontecendo. Então, a primeira reflexão que eu acho importante é entender o que o STF estava julgando e por quê, né? Então, era a inconstitucionalidade do artigo 28, porque não está claro como distinguir o usuário do traficante, dando margem para uma iniquidade, dando margem para discriminação e levando usuários para a cadeia onde se aprende a ser criminoso. Eu acho que até aí todo mundo concorda, né? Beleza. Aí, durante esse julgamento, que levou muito tempo, né? E que eu acho que quem quer proferir opinião tem o dever de assistir na íntegra o julgamento, né? Ou então, se cale. Eles falam muitas vezes, nós não estamos aqui discutindo legalização, nós não estamos aqui discutindo liberação das drogas, nós estamos discutindo a inconstitucionalidade ou não do artigo 28. E por muitas vezes fica muito claro, né, que não é liberação que está sendo debatida, não é legalização que está sendo debatida, e que isso nem sequer é papel do STF. Ok? Então, e aí o que ficou decidido ontem, né? Ficou decidido que o porte para uso pessoal de maconha de 40 gramas, a pessoa não vai ser enquadrada como traficante, e sim como usuário. O que significa ser enquadrado como usuário, né? 40 gramas de maconha para o uso pessoal ou 6 plantas fêmeas. Significa que a droga, né, que a substância, seja o que for, vai ser apreendido. Que o usuário vai ter que se apresentar em juízo. A questão educativa, tudo isso continua. Foi colocado que não pode fazer uso no local público de maneira nenhuma. Então, o que ficou decidido é que o usuário deve ser tratado como usuário e sem uma medida de reclusão. Então, foi descriminalizado no sentido de que o usuário não vai mais pra cadeia para aprender a ser um criminoso. Isso precisa ficar claro para vocês. Então, vamos lá. É inconstitucional, né, segundo os ministros do STF, é isso, eles podem julgar o artigo 28, porque ele não dá condição de todos os civis serem tratados de maneira igual quando são abordados e portam uma quantidade de maconha. E o que ficou decidido foi que até 40 gramas e 6 plantas, esses civis que forem abordados vão ser tratados como usuário, ou seja, não vão presos. É só isso. Não legalizou, não regulamentou o acesso. Inclusive, isso foi discutido, tipo, da onde vem essa droga, como, né, os outros países, através de processos legislativos, regulamentaram o acesso, porque, né, a gente sabe que o acesso existe, e a não regulamentação é que acaba fortalecendo a guerra às drogas. Então, enfim, é isso, tá?